gente, mais uma tentativa de vlog. Eu vou buscar fazer vlog nessa semana, que eu tô de recesso da faculdade. E que é menos uma coisa pra me preocupar. Agora eu tô indo numa consulta e de lá eu vou pra empresa. Eu quero que vocês me acompanhem nesse dia, eu vou tentar. É isso. Já fui na consulta, já saí da consulta. Agora eu tô indo pro trabalho. Eu queria muito parar e gravar um vídeo. Eu falei assim, nossa, deixa eu levar meu microfonezinho. Eu esqueci o microfone, gente. Não. É isso. Mas depois eu quero compartilhar um negócio que eu tava lendo hoje, muito legal com vocês. Tô aproveitando que eu tô no almoço pra começar a análise crítica da faculdade, gente, que eu tenho que entregar sexta-feira. E essa análise é sobre, basicamente, como o psicólogo ele passa a atender depois de pós-pandemia, né, durante e pós também, online, usando tecnologia, comunicação. Aí a gente tem a resolução, né, e tem que fazer uma análise crítica. Eu tava falando e o moço veio cá ser atendido. Mas, o que eu tava falando, gente? Eu vou aproveitar meu almoço agora pra começar minha análise crítica, que eu tenho que entregar até sexta-feira, de ética. E essa análise é sobre a regulamentação dos serviço psicológico online, né? E da comunicação, como o psicólogo tem lá, toda a regulamentação. E aí a gente tem que fazer uma análise crítica. Ou, tipo assim, apoiando, tal, ou você criticando alguma coisa que pode ter de falta, né? Só que eu não tô achando. A minha primeira análise que eu fiz, que a gente fez sobre o atendimento do psicólogo, né? Os direitos, né? A resolução mesmo disso. Eu tenho que ver se eu acho pra eu começar, porque eu vou seguir o padrão. Ele deu algumas indicações, né, sobre quando for fazer a análise. Mas é isso. Eu tive uma nota muito boa. Tô lançando aqui já o moço vai pegar o negócio. Vamos ver. Gente, eu vou mostrar pra vocês o quão é difícil fazer uma análise crítica, gente. Eu tô aqui, ó. Eu não consigo. Eu fiz a introdução, que é basicamente você falar o objetivo e o contexto da análise. Desenvolvimento é você colocar... Cara, eu entendo a resolução, mas colocar em palavras é difícil. Desenvolvimento, ó, no mínimo 2 parágrafos, que essa resolução me ajuda na formação, na prática profissional, que eu vejo como positivo e negativo. Então, I'm here. Eu vou fazer hoje uma ressonância da lombar, porque eu tenho sentido muitas dores nessa parte aqui e também um pouco aqui, ó. Não vou gravar mais do que isso, mas eu vou pôr a roupinha e mostro pra vocês. Tcharam! Pronto! Quando faz cirurgia, a gente tem que pôr roupa assim também, então estou acostumada. Terminei o exame, agora vamos pra casa. Foi muito tranquilo, não tive nenhum problema. Eu falo que eu até acho interessante como que é feito, porque, não sei, assim, não teve assim nada, é muito tranquilo de fazer. Agora é esperar o resultado, porque eu tenho que retornar no médico. Meu Deus.
Gente, tô aqui esperando um ônibus pra ir pra casa, tomar um banho, comer, fazer um devocional. E eu também quero compartilhar um negócio que eu falei mais cedo, que eu não compartilhei, né? E é isso. Gente, cheguei em casa já faz um tempo. Cheguei em casa, tomei banho, fui olhar umas coisas lá na minha gaveta, porque eu preciso tirar algumas roupas, porque eu tenho que arrumar minha gaveta. Jantei, brinquei com meu sobrinho e eu tô com muito sono. Já é quase 11 horas praticamente, eu tenho que dormir. Não vou fazer meu devocional hoje porque eu tô adiantada no meu devocional e eu não quero fazer uma coisa de qualquer forma. Então hoje eu não vou estar fazendo meu devocional. Mas lembra que eu comentei que iria comentar algo com vocês de manhã? É isso que eu vou comentar agora de noite para finalizar esse vídeo, porque ontem eu concluí o Antigo Testamento, a leitura do Antigo Testamento. Eu finalizei a leitura de Malaquias, e por mais que Malaquias seja um livro pequeno, com 4 capítulos, gente, que livro extraordinário. E eu queria compartilhar 2 coisinhas que me chamam muita atenção e que a gente pode aplicar para nossa vida, porque quando a gente olha o Antigo Testamento, a gente fala, olha como Deus advertiu o povo, né? Olha só como a gente pode ver como era diferente, como era o castigo, mas, gente, eu nunca vi um livro cheio, assim, de pessoas tementes a Deus, de fato, assim. Um Deus que, diante do povo, era temeroso. Claro, tinha os povos de Israel, que tinha as suas fases de desobediência, as consequências, enfim. Não é sobre isso que eu quero falar. Mas tem 2 coisas que me chamam muita atenção. E a primeira é... Eu vou encostar aqui, gente, que eu não quero ficar segurando o telefone, não. Não vou estar querendo. A primeira coisa é... Não adianta a gente apenas fazer algo para Deus se a nossa intenção não é uma intenção de coração, uma intenção de verdade. E por que eu falo isso? Porque no livro de Malaquias, quando Malaquias ele vai advertir o povo, né, sobre aquilo que o Senhor estava falando, ele volta a palavra para os sacerdotes quando eles iriam oferecer sacrifícios. E quando eles iam oferecer sacrifícios, eles estavam oferecendo animais impuros que, ante as ordenanças do Senhor, não eram permitidas. Então eles tinham esse serviço, essa canseira de oferecer sacrifícios, mas que não eram aceitáveis diante de Deus, porque era feito da forma errada, incorreta. E quem fala, né? Tipo, tem um momento que eles falam, mas a gente tá oferecendo sacrifício e tudo mais. O sacrifício é o quê? Igual quando a gente fala, nossa, mas eu vou no culto, nossa, mas eu participo disso e daquilo, mas nossa vida não tá carregando uma verdade de fato, assim, com Cristo. Então, a gente acaba que leva isso muito pra nossa vida, né? Tipo, quando eu leio o Antigo Testamento, eu penso o que eu posso aplicar pra minha vida e o que eu posso fazer na minha vida hoje. E tem um outro momento que me chama muita atenção. Porque Deus fala assim, vocês têm dito palavras duras pra mim. E eles falam, nossa, mas como que assim a gente tem falado palavras duras? Que palavras duras? Tipo, eu falando palavras duras? Que palavras duras? Aí Deus fala assim, vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos, eu tô com dificuldade de ler porque eu coloquei uma fita aqui. E nos lamentamos diante do Senhor dos Exércitos. Tipo assim, qual é a vantagem? O que a gente ganha? O que acontece a gente fazer isso? Lamentar perante o Senhor. E isso e aquilo. Aqui fala, por isso, agora, consideramos felizes os arrogantes. Pois tanto prosperam os que praticam mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial da sua presença, acerca do que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Aí fala assim, o Senhor, no dia que eu agir, eles serão meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai terá compaixão do seu filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que me servem e os que não me servem. Isso aqui é muito forte. Por quê? Quando Deus fala assim, vocês estão proferindo palavras duras, eles questionam, mas que palavras duras são essas que estamos proferindo? E algo assim, caramba.
é como se não tivesse diferença para aqueles que decidiram servir ao Senhor e para aqueles que não servem. Porque aqueles que não servem estavam prosperando, aqueles que faziam mal estavam prosperando, e é como se, mesmo eles fizessem tudo aquilo, nada acontecesse na vida deles. Mas não é porque Deus não poderia fazê-los prosperar. Era por consequência das intenções deles que estavam erradas, como a oferta de sacrifício, como eles estavam fazendo, como as intenções, como os pensamentos que eles tinham a respeito do Senhor. E esse é um perigo que a gente tem de cair, porque a gente se acostuma tanto a viver nessa vida maçante assim, ó, desse ciclo, que às vezes parece que não tá tendo diferença. Por que só tá acontecendo isso comigo? Por que nada acontece? Por que nada muda? E a gente começa a ficar descrente até mesmo daquilo que o Senhor pode fazer na nossa vida. E a gente acaba indo para esse lugar por mais que não seja a nossa intenção de incredulidade, a gente acaba ficando incrédulo. E aqui é muito exposto, mas na maioria das vezes a gente não expõe. A gente vive, mas existe uma incredulidade no nosso coração. E Deus, Ele é aquele que não precisa de nossas palavras. Ele é aquele que, muito mais do que aquilo que a gente fala, Ele vai olhar o nosso coração. Então a gente precisa tomar muito esse cuidado de como a gente tem vivido a nossa vida, nossa fé em Cristo. Porque, com certeza, todos nós passaremos por momentos difíceis, por provações e tudo mais. Só que eu não posso deixar que o meu coração se encha dessa inverdade. Da verdade de que Deus ele não está nos vendo, da verdade de que Deus ele não nos ouve, da verdade de que Deus ele não acontece na nossa vida. Às vezes a gente olha para o lado e aquele que nem tem a Cristo, não professa a Cristo, nem não acredita no Senhor, vive uma vida melhor do que a minha. A gente acaba indo para esse lugar, sabe, de incredulidade, para esse lugar de não é comparação até, mas de ver que não tem essa diferença. E claro que existe uma grande diferença entre aqueles que servem ao Senhor e aqueles que não servem ao Senhor. E a primeira coisa, que a gente precisa ter em mente é que nós temos a Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Aqueles que nos redimiu de nós mesmos, dos nossos pecados, das nossas mazelas, da condenação. Eu vi um podcast, foi esses dias, que... eu estava vendo um vídeo do Yuri Martins, um teólogo, que viu alguns takes assim de vídeos e tinha um homem falando assim que se Jesus estivesse no inferno era muito melhor ir para o inferno com Jesus do que ir para o céu sem ele. E depois tinha um outro momento que falava algo assim que, cara, eu não vou lembrar agora, mas faz muito sentido no que eu tô compartilhando aqui com vocês. Eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo pra vocês terem uma noção do que eu tô querendo dizer. São momentos assim que ele vai reagindo a alguns vídeos pequenos e ele é estudante de teologia, conhecedor, enfim. Mas é isso, gente, que possamos viver uma vida em verdade no Senhor, não de aparências, não daquilo que eu acho que é o correto. A gente vê muito lá em Apocalipse, né? A gente usa muito como uma passagem base quando a igreja, né, ela deixa o primeiro amor. Ela tinha muitas obras, mas tinha deixado o primeiro amor, que é muito mais do que aquilo que eu faço todos os dias, né? E a gente acaba se acostumando, levando como que tá a minha vida com o Senhor, o meu coração e no Senhor, assim, uma ardência, uma sede, uma fome nele, porque é muito fácil a gente viver essa vida, né, tipo de rotina, e é uma coisa que eu busco não viver, assim. E é isso. Let's go to bora, gente.